Pensando, né? Que a gente normalmente começa com oração, mas eu fiquei pensando muito, porque eu orei muito, acho que, creio realmente que o Espírito tenha me ajudado na condução do estudo e coisa, mas eu queria fazer um pacto público aqui com vocês, com Deus e com vocês. Primeiro que Ele realmente me oriente, segure as minhas palavras, mas principalmente que Ele coloque as palavras dEle no coração de vocês. Não só as minhas palavras, mas as palavras dEle, né? De Deus. E dê autoridade e discernimento para vocês para me corrigirem, se o Espírito achar que eu devo ser corrigido. Porque muitas vezes eu vou colocar aqui, eventualmente, coisas minhas e não só coisas do Espírito, né? Então, essa é a minha oração, que a gente... é um pacto que eu tenho com vocês, e vocês me corrigirem, realmente, se eu falar alguma besteira, tá? Então, nós vamos começar esse módulo, que é o nosso último módulo do ano. Que vocês sabem, a gente vai estudar o Pai Nosso, né? Que ele tem, na verdade, tem tudo a ver com os outros módulos anteriores, né? Na verdade, nós, antes desse, nós passamos, né, um pouco pelas práticas espirituais de solidão, silêncio e oração, usando o Caminho do Coração, o livro O Caminho do Coração do Henry Nouwen. E antes dele nós estudamos, ou visitamos, não estudamos muito profundamente, mas pelo menos demos uma boa olhada nas bem-aventuranças, baseado no livro do Carlos Queiroz, também, quer dizer, tanto como um pouco de guia, do Stott também, sobre o Sermão do Monte, que para mim, o grande sermão de Jesus, né? Na verdade, o Pai Nosso está inserido nesse grande sermão que está em Mateus de 5 a 7. Né? As bem-aventuranças, está no capítulo 5, logo no começo, e depois o Pai Nosso está no comecinho do capítulo 6. Eu só gostaria de contextualizar um pouco que Jesus estaria falando conosco e que pessoas estariam escutando Jesus falando, né? Jesus era um judeu, a gente tem que entender isso, ele era judeu, estava absolutamente inserido na cultura judaica. Ele, Mateus, a gente vê, né? Mateus começa com a genealogia de Jesus, justamente para dizer, olha, Jesus é judeu, né? Ele está absolutamente inserido nisso. Ele estudou, provavelmente estudou né, muito a lei mosaica, né, logo no começo. Quer dizer, com 12 anos ele já estava lá no templo discutindo com os mestres da lei. Eu imagino que ele soubesse muito, tivesse muito consciência do que era a lei judaica, né? Ele vivia em Nazaré, ele nasceu, cresceu em Nazaré, que era uma cidade, aqui eu acho que todo mundo sabe onde é Nazaré, né? Mas é nordeste de Israel, fica mais ou menos entre o Jordão e coisa, mais interior, não é tão um lago, né? É um pouquinho mais para dentro, coisa. Então seria uma pequena cidade do Nordeste, para a gente ter uma ideia. Seria um pequeno, no interior de Pernambuco, lá. E aí, lá por uns 30 anos, ele desce para o Jordão para ser batizado por João Batista, que, por sinal, era primo dele, né? Mais ou menos uns 6 meses mais velho que ele. Isso eu estou dizendo para a gente ter a ideia como era a vida dele, como ele estava inserido nessa cultura. Ele passa 40 dias, 40 noites,
no deserto, ele é tentado, né, 3 vezes é tentado pelo coisa, e todas as vezes que ele é tentado pelo diabo, ele responde com as Escrituras. Ou seja, ele está muito inserido nessa ideia de que a Escritura era lei realmente para eles, né? Lá pelas tantas, ele começa depois do deserto, ele começa a arrebanhar os seus discípulos, começa a fazer milagres, e aí a multidão fica empolgada com ele, e começa a segui-lo, e aí tem um mundaréu de gente, já tem uma multidão com ele, e aí ele fala, bom, agora está na hora de eu pegar alguns e fazer uma aulinha mais definida para essas pessoas, para eles poderem ajudar essa multidão que está nos seguindo, né? E aí ele começa a fazer esse grande discurso, né? O Sermão do Monte, que começa com as bem-aventuranças. Quando ele começa a fazer isso, é interessante que ele começa a falar tudo mais ou menos ao contrário do que eles viviam, né? O John Stott chama isso até de contracultura. O Sermão do Monte era contracultura. Ele, conhecedor muito da cultura, ele começa a olhar essa cultura de uma forma um pouco diferente, né? Ele começa, a gente conhece as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sofrem perseguição, têm fome e sede de justiça. Quer dizer, é uma coisa totalmente diferente daquilo que a lei falava, né? Depois ele vai falar um pouco sobre lei, ira, adultério, divórcio, uma série de coisas. Mas ele termina esse capítulo 5 com uma frase absolutamente, para mim, intrigante. Ele termina com, portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Primeiro, reparem nesse termo, Pai de vocês. Chamar Deus de Pai era um absurdo, absolutamente absurdo, e é por isso que ele vai ser julgado 3 anos depois, né? Que chamou Deus de Pai. E ele está falando aqui, Pai de vocês. Essa expressão, Pai de vocês, é basicamente só usada por Mateus, tá? Tem em Deuteronômio, tem em Lucas também, mas basicamente, Pai de vocês, nessa expressão assim, é só praticamente usar em Lucas. E eu acho que Lucas tem esse negócio, Mateus. Mateus tem esse negócio de dizer, juntar muito o que é judeu, o que é Deus, né? Quer dizer, judeu é o povo de Deus mesmo, né? O Pai de vocês. Porque ele fala, o pai, Abraão, Jacó, né? E agora ele está falando de Deus como Pai de vocês, né? Outra coisa é esse negócio de sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês, né? Perfeição, aqui para mim é uma coisa intrigante. Porque eu não posso imaginar que Jesus esteja pedindo aqui perfeição. Porque ele sabe que nós não somos perfeitos. Ou seja, falar para que nós sejamos perfeitos, como o Pai é perfeito, é impor uma coisa que é impossível para nós, né? Então, o que eu entendo aqui é que ele ele já falou um pouco, né, das bem-aventuranças, etc. E aí ele começa a falar o seguinte, olha, eu vou falar para vocês como seria a vida perfeita. Essa frase, sejam perfeitos como o Pai de vocês é perfeito, eu acho que ele está muito antecipando esse negócio de a vida perfeita deve ser assim, deveria ser assim. É lógico que vocês não vão conseguir, mas eu acho que ele está dizendo assim, busquem isso de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. De alguma forma, ele está dizendo
né, essa coisa para o judeu: olha, Deus falou que a vida perfeita é assim, busquem isso. Não que eu espero que vocês sejam perfeitos propriamente dito, mas busquem, né? Por isso que eu acho que o Sermão do Monte é a essência do cristianismo, né? Realmente, como Jesus vê que seria a vida perfeita do cristão, né? O cristianismo perfeito seria o Sermão do Monte. Não que nós consigamos aquilo, mas a gente deve procurar. E o interessante é que quem está falando isso, a gente vê a Bíblia toda, a gente acha que... Acha não, eu acredito, né, e a gente fala muito isso, que a Bíblia toda aponta para Jesus. Nesse momento, Jesus, chamado o Verbo, né, vai falar para nós o que é nós. Ele está falando muito da nossa vida. Então, o Verbo está revelando realmente a perfeição dele para que nós busquemos isso, tá? No começo, o início, né, as bem-aventuranças, lei, sal e terra, sal e luz, etc. Ele está falando de uma forma um pouco como é a vida, como deveria ser a vida no relacionamento com o que está no seu entorno, né? Quer dizer, pegando um pouco da lei e vendo como você deveria estar vivendo aquela lei que já estava na cabeça de todo mundo, né? Agora, ele vai começar a falar um pouco de você com você mesmo e com Deus, né? No capítulo 6, ele começa a falar um pouco das suas reações com você mesmo, você se conhecendo, né? Deixa eu... uma parada aqui. Eu vou usar... Eu ia deixar vocês lerem, mas eu preciso fazer alguns destaques, então eu vou usar a versão Nova Almeida atualizada, que é a própria ARA, a revista atualizada, agora nova pela SBB mesmo, tá? Ela tem pequenas diferenças com a tradução, ela só está mais modernizada, vamos dizer assim, tá? Então, se vocês quiserem acompanhar, Mateus 6:1, ele diz: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está no céu. No capítulo 5, ele estava falando de o que fazer, né? Ele está falando muito o fazer. Aqui ele vai começar a falar o não fazer. Ou pelo menos não fazer desta maneira, não fazer com essa motivação, tá? Com esse objetivo de agradar a homens e não a Deus, tá? E para explicar melhor isso, ele vai usar exemplos muito conhecidos daquele povo, né? Uma das práticas, os religiosos falavam muito de, olha, você tem que fazer oração, tem que fazer jejum, tem que dar esmola, etc. Era justamente isso que ele vai pegar aqui e vai dizer, olha, façam isso, mas não com esse objetivo. Vamos ler Mateus 6, de 2 a 6, e depois 16 a 18. E eu vou ler aqui também, porque eu vou fazer alguns destaques no meio da leitura, tá? Então, Mateus 6, 2 a 6, diz assim: quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Essa palavra recompensa vai aparecer 6 vezes aqui, tá?
Mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore a mão direita, o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, vejam, para serem elogiados pelos outros, vê em secreto. O pai que se vê em secreto lhe dará a recompensa. Ou seja, se você está buscando a recompensa lá, aqui o pai vai te dar a recompensa. É assim que o pai vai te dar a recompensa. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Aí em 16, aí no meio, entre 6 e 16, tem justamente a oração. Mas aí ele retoma um pouco esse não façam desse jeito, tá? E aí eles vai falar, quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste, como os hipócritas. Estou no 16, 16 eu pulei do 6 até o 16, para o 16. Quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de aparecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando. E sim a seu pai, em secreto. E seu pai, que vem em secreto, lhe dará recompensa. Essas práticas de esmola, oração e jejum eram uma coisa muito incentivada pelos religiosos da época, né? Eles meio até que cobravam isso, né? Você tem que orar, você tem que dar esmola, você tem que jejuar, né? Eles até acontece em Jesus, né? Olha, os discípulos de João jejuavam, né? Por que os seus discípulos não jejuam, né? Então era uma coisa muito imposta esse negócio de jejum, esmola. Dar esmola era uma coisa muito importante, e oração também, né? Pois não. Você vai comentar mais sobre isso aí? Não, pode falar. Eu tenho a impressão, ouvindo você, ouvindo eles, que tem dois estilos de, vamos dizer, espiritualidade, né? Esse que você está falando. Sim. Um estilo que está marcado por essa frase, para serem vistos. E, muito antes desse filósofo francês, que fala da sociedade do espetáculo, né, que é uma variação desse pensador francês, tudo que a gente faz hoje está marcado pela espetacularização. O que você faz para impressionar os outros. É isso. Todo gesto é um gesto marcado para influenciar os outros e para ver a reação que os outros têm sobre você. Isso é a marca do mundo contemporâneo. Não é a marca do teatro, o que o Cristo está dizendo aí. Exatamente, 2000 anos atrás. Que é marcada para criar impressão no outro. Então eu jejuo não porque eu quero jejuar. Eu quero parecer aos olhos dos outros um bom religioso. Exatamente. Eu dou esmola, eu jejuo e eu faço oração. Se eu entendo o que ele está dizendo, que você está criando um contexto para a oração do Pai Nosso, esse tipo de espiritualidade não é que é ruim. Não é que ela é ruim, ele diz. Mas os efeitos dela estão marcados por isso mesmo. Acaba aí, como ele diz. Acaba a recompensa é essa. A recompensa é essa. É só essa. A recompensa é só essa. Esse enaltecimento que os outros te dão. É isso. Começa e acaba aí. E ele está propondo uma outra coisa, que é uma espiritualidade feita para não impactar os outros, isso já seria no mundo da perfeição, mas para não impactar tanto os outros, vamos dizer, tanto aqui eu estou inventando, que é uma espiritualidade do secreto, que aparece aí, não sei quantas vezes a palavra, uma aparece
para ser visto, e a outra palavra no secreto. Várias vezes no secreto. No secreto, eu acho então, que... é uma coisa do secreto. O que é que eu faço que é secreto, que ninguém sabe, e que é feito não para influenciar, para impactar em minha imagem, mas é alguma coisa de Deus e divino. Ou seja, faça em secreto que o Pai vê em secreto. Então, não é para ficar alardeando, não tem problema nenhum ficar alardeando, falar em público, orar em público, dar esmola, etc. Porque eu acho que é uma coisa muito boa mesmo, não tem problema nenhum, né? O problema é a motivação, né? Fala. Incomodado com a palavra plena recompensa. E aí você fala de multiplicação, que eu achava que o texto estava dando uma complicada. Estava o quê? Uma complicada sarcástica. Nada recompensa, já se lascou, mais ou menos assim que eu pensava. Não que tivesse coisa até agradável. Não, isso tinha condenado. O que você está falando, o que você falou, a gente não está condenado. Ter a aceitação do outro não é ruim. É isso? Não é ruim, só que não adianta nada. Então eu estou condenado de novo. Hein? Então a condenação... Não tem condenação, veja só, não tem condenação, simplesmente não tem efeito, não tem resultado para a sua vida espiritual, para o seu relacionamento com Deus. Ou seja, você está fazendo isso achando que você está agradando a Deus, só que não está chegando em Deus, porque Deus está vendo que o seu coração está muito mais olhando para o outro do que para Ele. Então ele até vê, ele acha bom, mas ele vai dizer, por isso que Jesus está dizendo, não façam como eles, façam assim. Ou seja, eles fazem, mas não tem resultado. São vãs repetições, vãs que não têm resultado, que não têm utilidade. Talvez existam outras formas mais simples de agradar os outros, que não passar pela demonstração da religiosidade. Exato. Ou seja, você até pode tentar agradar os outros botando a roupa da religião. Se tem negócio só agradar os outros, talvez tenham outras formas melhores até. Pois é. Não precisa ficar enganando com esse negócio de espiritualidade, que eu sou muito espiritual, que eu sou muito religioso, né? Não é isso. E hoje, pela primeira vez, eu estou entendendo que também não é assim, um lado, uma coisa ou outra. Não. Existe coisa boa nessa chave, tá? Às vezes a pessoa está de verdade pelas expressões. E o que é possível fazer às vezes, né? O que ele está propondo, se eu estou entendendo, é um caminho sobremodo excelente, para usar uma frase do apóstolo Paulo. É um aprofundamento da espiritualidade. E esse aprofundamento implica numa renúncia, não só de agradar os outros, mas de ser agradado também. Eu acho que tem isso aí. Sim. E você faz isso para receber uma recompensa afetiva. De respeito, de admiração, né, Adriana? Nós estudamos bastante isso. É uma coisa de você fazer isso para receber a recompensa do reconhecimento. Não é mal, mas tem mais coisa aí nessa história. O ato de orar, de dar esmola e de jejuar, não tem nada de errado com isso. E é até bom. Do ponto de vista até médico, jejuar é muito bom, né? Do ponto de vista biológico, faz muito bem, né? Jejuar. Mas quando você faz isso para impressionar os outros, achando que impressiona a Deus, esse é o erro. Digamos que, para pegar aqui o que a gente está fazendo, digamos que nós estamos imersos nessa grande cultura e experiência da sociedade de espetáculo. Eu faço para agradar e não ter reconhecimento. Exato. Agora, no meio desse panorama, um dia, como diz o Senhor,
sozinho, vai lá, fecha a porta do seu quarto, sem que ninguém saiba. São só 2 horinhas, 1 hora. 5 minutos. Sozinho, ninguém fica sabendo. No meio daquela experiência toda, tem um momento de que ele sugere isso, né? Entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao Pai que te vê em secreto. E ali tem uma experiência de diminuição da presença do outro. Você está em silêncio, ninguém está sabendo. Não é isso? É uma coisa particular. E aí você vai ter um aprofundamento da espiritualidade. Acho que exatamente, eu acho que é exatamente isso. O ato em si não é ruim. A motivação é que você está pondo a sua motivação no lugar errado, né? Você entrar no seu quarto, sair do espetáculo e ter uma relação com Deus, primeiro que eu acho que a única possibilidade que você tem de ter relação com Deus é saindo do espetáculo, né? Tem uma passagem de um dos pais do deserto que ele conta lá, coisa que a coisa mais ou menos funciona assim, é como se fosse uma bacia com água. Quando você põe água na bacia, você olha para a bacia, você não vê nada. Você não consegue ver nada. Se você deixar ali algum tempo, a água para e você consegue ver o seu rosto. Então, o entrar no secreto tem alguma coisa com esse negócio de acalmar. Só assim você consegue ver a si e a Deus. Esse encontro de você com Deus, ou você com você mesmo, é a mesma coisa, basicamente é a mesma coisa. Você, quando chega perto de você, você encontra Deus. Quando você chega perto de Deus, você encontra você. Então, e só tem um jeito, é acalmando. É lógico que talvez não dê para você toda hora fazer isso, né? Sair, então fazer 5 minutos por dia, etc. Tal. É bom, faça isso. Mas durante o dia você pode fazer outras orações. É o que eu digo, no elevador cheio você pode orar. Principalmente porque no elevador a gente não conversa com ninguém, né? Então fica aquele todo mundo. E a gente. Você pode ali orar. 2, 3 palavras. Não precisa ser frases enormes. Você pode ter contato com Deus a todo momento. Todo momento. Mas precisa desse entrar no quarto, que não é exatamente entrar no quarto físico, mas entrar no secreto, ir para dentro de você, né? Para você ter contato com Deus. Eu acho que é isso que ele está querendo falar aqui, tá? Eu queria falar uma coisa assim, eu acho muito importante o que ela falou, porque eu tenho descoberto cada vez mais que na dimensão do cristianismo, da espiritualidade, tem uma coisa que eu acho que Jesus se coloca, que é a questão da responsabilidade humana. Que é o ponto em que, se eu quero reconhecimento dos homens, eu vou ter. Não necessariamente sim, eu vou ser condenado, eu vou ser salvo. Tudo bem, isso vai ter isso. Se eu quero um aprofundamento da minha espiritualidade, eu também vou ter. E aí você fica no balanço onde você fala, bom, peraí, Deus está me colocando numa região de autonomia, aonde eu posso escolher se eu quero reconhecimento dos homens, ou se eu quero uma espiritualidade aprofundada, sem a condenação. E aí como você fala assim, ó, eu tenho isso, parte de você escolher. Às vezes eu me vejo em certas situações, Deus falando assim pra mim, escolhe. Eu digo, não, mas peraí, não é você que tem que falar, eu não tenho que ser controlado por você, eu não tenho que não sei o que, eu tenho que não sei o que, sabe? É um terreno que pra mim é muito novo também, sabe? Tipo, falar que eu posso escolher dentro de uma proposta cristã ou de espiritualidade, pra mim é um negócio muito, às vezes, assustador, eu acho. É mais ou menos como você ir num banquete, né, num restaurante, etc. Tal, e ficar comendo sanduíche. Você pode. Quer? Pode. Você vai deixar a lagosta, o caviar, a champanhe, uma coisa lá, e vai comer sanduíche com tubaína. Pode também. Você vai se alimentar, você não vai morrer, só que você não vai aproveitar o que Deus está te dando, né?
Hipócrita. Quantos usuários não mostrem isso como os hipócritas? Uhum. Quem recebe a plena recompensa é o hipócrita. Então você está fazendo de novo. Entendeu? Porque se é assim, quantos usuários não mostram uma forma, porque eles mudam a voz do rosto, que os outros vejam que eles estão vigilantes. Bom, aí ele fala sobre isso. Eu lhes digo verdadeiramente, eles que são hipócritas. Uhum. Já receberam sua plena Recompensa. recompensa. Uhum. Isso é condenação? Não é condenação. Eu não vejo isso como condenação assim. Hein? Não, mas o hipócrita aí eu acho que é o meu entendimento, tá? O hipócrita aí, ele está dizendo o seguinte, olha, aquele cara que está fazendo isso, dizendo que está fazendo para Deus, mas está fazendo para os homens. Isso é uma hipocrisia. Não é uma condenação. É uma condenação com você mesmo, você que escolheu, como o Lucas falou, você que escolheu o sanduíche, tá? Você que comeu os sanduíches. Tem lagosta e caviar aqui. Olhando para o outro lado, a gente poderia começar assim. Essa espiritualidade. Na verdade, nós somos os fariseus. Sim. Somos hipócritas. Ou Sim. seja, boa parte do que a gente faz, esse desejo e necessidade de ser aceito, de ser eliminado, de ser reconhecido. Quem sabe nós podemos ter alguma experiência pequena de transcender isso. Sim. Posso acrescentar uma coisa? Aqui no versículo 2, fala assim, portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas. Quer dizer, não é só que eu estou fazendo de uma forma pública, mas eu também estou alardeando. Alardeando. Forma trombeta, quer dizer, é uma coisa muito forte. Eu estou chamo as câmeras de televisão aqui, Rede Globo, Record, dando todas as coisas, porque eu estou dando dinheiro, fazendo uma coisa. Quer dizer, uma coisa muito. Não é só que eu estou dando na frente, estou dando esmola na frente de todos, mas eu também estou. Chamando a atenção, né? Espetacularizando, né? Espetacularizando. Uma coisa muito ostensivamente para chamar a atenção dos outros. Né? Trombeta, uma coisa. Não é violino, né? Eu acho que isso tem que ser lá. Legal, né? Porque, então, quando você está falando, quando você toca trombeta, todo mundo vai olhar. Para, né? Porque não dá para. Trombeta, gente, vou olhar para mim. E o que eu espero que venha nesse olhar? Admiração, adoração, louvor, de certa forma, até inveja, né? Uma coisa que está nesse pacote. De certa forma, eu estou falando comigo. Quando eu estou nessa vibe, como diria Scarlett, eu vou fazendo vários passos e um dos objetivos é eu vou seguindo. Quem você adorar? Porque eu sou boa. Pegando a metáfora. A pergunta para mim é: o que você quer dizer exatamente com condenação? Ótimo. Quando o Sérgio fala assim, eu chego diante de Deus, eu assumo a hipócrita, porque o problema é que quando a gente nega que a gente quer está carente, a gente rapidamente vê uma culpa, condenação, está errado sentir isso, e eu não posso falar nada, eu não ligou as notas e também quando eu vou de condeno, eu não vou nada. A condenação é uma culpa. Como eu não sei fazer, eu não dou conta de fazer aquilo, eu já me condenou, estou no inferno. A culpa do inferno. E aqui eu estou dizendo é que, como ser humano, eu quero aprender de infância. Porque eu necessito da aprovação do outro. Quando o filósofo fala de estado, não está inventando algo, está traduzindo Constatando, né? algo que está acontecendo. E não adianta a gente dizer, não é para mim. É todo mundo.
negócio que você está dizendo é que tem um rumo. Quando você fala em perfeição, não é perfeição, você falou, é outra coisa. É uma direção. Direção, né? Essa frase maravilhosa do Evangelho de Jesus Cristo. Quando a tua mão direita está fazendo uma coisa, a esquerda não fica sabendo. Ele geralmente está pensando sobre ninguém, talvez pode pensar sobre mim. Eu fiz um mal com a mão direita, a minha esquerda nem ficou sabendo. É um jeito de sair do centro, sabe? Você faz o bem como quem. E eu acho que é muito curioso no Brasil, porque existe muita pompa no Brasil, os cargos públicos. O presidente, você vê que o Bolsonaro não é como oposto, tem que causa mostrar. Todo mundo fala, senhor presidente, é uma coisa muito pomposa em tudo, não é assim? O subsíndico ele já acha muito importante. Né? Fica mais conectado com uma certa simplicidade, acho que tem um pouco isso. O próprio Cristo ele se apresenta de uma maneira modesta. Assim. A hipocrisia também, eu vejo muita hipocrisia aí, por exemplo, nos atos de humildade. Né? Pegando o exemplo que eu dei para o Lucas, do banquete, que você vai no banquete e come um sanduíche. Né? Fala, não, mas eu sou humilde. Eu sou humilde, então eu não como caviar, não como... Eu sou humilde. Você está chamando a atenção para você, na verdade. Você está sendo orgulhoso de ser humilde. Né? Essa é a hipocrisia. Isso é o que... Não é que dê condenação, mas só que a porta está aberta, você não quer entrar. Eu não estou te condenando, né? Mas você não quer entrar, não posso fazer nada. Né? Deus respeita o tal do livre-arbítrio, né? A opção, não é bem o livre-arbítrio, mas o que eu devo fazer, como eu vou tratar a minha vida com relação a Deus. Né? O Rasputin, naquele livrinho dele, Melhores Servidores, ele diz que tem duas maneiras interessantes de pensar essa coisa. Uma é assim, como nós tentamos mostrar que somos melhores do que nós somos. Eles são marca da nosso estilo. Mas ele sugere uma outra coisa. E se a gente fizer o contrário, pelo menos em alguma dimensão da vida? Se a gente for mostrar que a gente, tentar mostrar que a gente é menos do que a gente é. Ele usa duas palavras lá em alemão que é interessante. Assim, ocultar aquilo que eu sei, que eu sou, de bom, e expor a minha limitação. E ele diz, o zóio é o contrário. A gente expõe a nossa virtude e esconde a nossa limitação. Então, fazer o contrário, de vez em quando. Mas pior, o que os americanos chamam de underdog. Eu finjo ser menos do que eu sou. É uma experiência, e eu acho que essa experiência, você tem que ter muita segurança nisso, né? Porque o que a gente busca Exatamente. Esse é o grande problema. Por que a gente quer chamar atenção para as coisas que eu faço de bem e esconder as coisas que eu faço de ruim? Porque eu tenho insegurança. Eu estou buscando uma segurança nas coisas que eu tenho e escondendo as coisas que me faltam. Quando a segurança verdadeira está em Deus. Então, na espiritualidade, quando você vai para o deserto, você vai para a solidão, você vai para o silêncio, né? Você deixa a água parar para você conseguir se olhar, aí ver todas as suas fraquezas e também as virtudes. Só que as virtudes na dose certa, né? Elevando a virtude, mas você vê a sua virtude na espiritualidade. E é entrando no seu quarto, é na solidão, na calma que você vai atingir isso, né? Sem hipocrisia. Esse é o grande problema. Eu acho que é algo sobre o amor. Porque a gente tem uma necessidade enorme de se sentir amado. E Deus é amor. E essa ausência de intimidade, talvez nos vezes fica assim,
necessidade de desamparo permanente. Quando esse amor não chega, e aí a gente vai de espetáculo, vai para a aprovação do outro, etc, porque a gente quer compensações. Essa é a grande arma do diabo. É pôr em dúvida em você o amor de Deus por você. Lá no Éden, o que ele fez? Ele pôs em dúvida o amor de Deus por Adão e Eva. E você caiu nessa. Nós caímos nessa. Nós vivemos assim, nessa dúvida se Deus realmente me ama. Se realmente Ele está cuidando de mim. Então, eu tento manipulá-lo, eu tento, primeiro, resolver os meus problemas do meu jeito, né? Escondendo as minhas fraquezas, exaltando algumas virtudes que nem sempre são virtudes, né? Tentando resolver o meu problema e até manipulando Deus. O grande problema, uma outra coisa que Jesus vai falar aqui, é não manipulem Deus. Não adianta você ficar falando 10 vezes a mesma coisa, achando que porque você determinou, porque você tem oração forte, porque você fez isso, porque você fez aquilo outro, né, que eu determino, que Deus vai fazer. Agora, Fernando, eu tenho a questão que você começou, mas a oração começa com o Pai. Você ia começar a oração? Não, eu não vou entrar na oração. Porque a oração começa com o Pai, e quando eu sei, essa expressão realmente é inédita. Como você estava dizendo. A experiência da paternidade de Deus era estranha naquela época. O Joaquim Gerias, que é esse teólogo alemão, ele fez uma pesquisa e disse que essa frase de Jesus Cristo, Pai nosso, é bastante inédita, que não tinha na cultura nenhum elemento que sustentasse essa experiência. É um ensino completamente novo de Jesus Cristo, chamado Deus do Pai. Agora ficou corriqueiro, depois de 2000 anos. Mas não tem tradição. Ele está inaugurando uma tradição que vai na linha do que você está falando. Você vê, nem na Bíblia, né? Nem na Bíblia. Nem na Bíblia. Eu só encontrei em Deuteronômio essa expressão, Pai de vocês. Pai, né? É o que ela está dizendo. Quer dizer, como é que a outra fonte de serenidade, de reconhecimento, de afeto, de valor, de segurança, é uma experiência de aceitação da paternidade e do amor de Deus. Eu vejo que Deus fala que Deus vê o interior e o cara exterior da pessoa. Nesse caso aí, ele fala que ele vê também o nosso interior, as nossas intenções. Até uma mãe, a gente vê os filhos, que um pode fazer algum negócio para agradar, sabe, fazer alguma coisa no coração, e vendo o outro, e fez tudo para, mãe, fiz isso. Você ama os dois, mas você vai ver a intenção que um queria ser melhor do que o outro, sobressair o outro, e o outro fez coisa e fez de coração, não quis nem espalhar, simplesmente fez e pronto. Então, eu acho que isso daí é um amor. Você amando os dois, você vê a comparação de um com o outro. Você também conhece o interior, a intenção de um com o outro. Mesmo assim, não está julgando, não está culpando, não está. Mas, pô, eu estou vendo o que você está fazendo. Então, eu vejo isso como um pai que está olhando e não está julgando. De certa forma, disciplinando, né? Disciplinando e vendo o que é um e o outro. Orientando, Você né? vê e você vai se sentir muito mais agradável por aquilo que o outro fez com tanto amor e carinho, se dedicou a isso, fez bem feito, fez uma laje, do que o outro. Você ama também o outro, mas sabe, pô, você, né? Querendo receber elogio, mas é isso. É o amor que não está ajudando, está unindo, mas sabe, ele está vendo o coração.
Mas se Deus veio atentamente o coração de cada um, eu acho que esse que estava querendo mostrar serviço, vou falar uma coisa muito forte, muito provavelmente vai ser amado mais do que o outro. Ele, né? Ele está revelando uma necessidade, uma dúvida, um desejo, não, quem é esse pai? Ele não conhece esse pai, ele precisa provar. O amor desse pai é para ele. Aneta, o filho pródigo. É, isso mesmo, o mais velho. O mais velho estava lá, mas ele não conhecia o pai. Né? Deixa eu só falar uma coisinha aqui, vamos ver se eu acelerar um pouquinho aqui. Lá em Lucas 11, que é um texto paralelo, os discípulos pedem para Jesus, né, ensinar a orar. Ele diz, né, Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. Né? Esse negócio da oração, ensinar a orar, parece que é uma coisa assim que tem uma fórmula para orar. Né? Na época aqui, eles estavam muito... tinha esse negócio de você saber quem era o rabi que você estava seguindo, né? Sob que jugo que você estava... então você tinha uma forma de orar. E isso eles estavam pedindo para Jesus, uma forma de orar, né? Para os identificar com isso. E tinha também ali, eu acho que tinha um certo desejo de poder, porque Jesus orava e acontecia. Então, eu acho que eles também estavam pedindo para Jesus para ensina-nos a orar, porque quem sabe a gente tem esse poder também. Né? O Simão Mago lá foi pedir para Pedro, né? Me dá esse poder também, né? Mas a gente tem que tomar cuidado um pouco com isso, com esse negócio de você... práticas espirituais, seja de solidão, silêncio, humildade, né, dar esmola, jejuar e orar, se a gente não está tentando com isso manipular Deus, dizendo, eu sou humilde, eu sou bem, né, não faço nada, etc. Você precisa me dar alguma coisa, né? Você ora para Deus mais ou menos nesse sentido, de chamar para você poder, dizendo, olha, eu fiz isso. Né? Então, a oração, não tem nada de errado com a oração. O que está errado, talvez, o que não tem bons resultados, né, que são as vãs repetições, são a motivação. Né? Você fala, você pede, você diz que jejua, você diz que dá esmola, etc. para conseguir que Deus te dê alguma coisa. E você fala, bom, eu já fiz isso, então agora você tem que me dar isso. Ou seja, você está, eu usei outro dia essa palavra, idolizando, tornando Deus um ídolo. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas orações. Mesmo você entrando no seu quarto, fechando a porta, se o seu objetivo é manipular Deus, olha, eu entrei no meu quarto, fiz tudo que você me mandou, agora você tem que me atender. Então, esse é um grande perigo da oração. A gente tem alguns exemplos recentes, né, aqui nas nossas igrejas, fazendo esse tipo de coisa. Tá? Quando Jesus começa, um pouquinho ali antes, exatamente no 6:9, quando ele vai começar com o Pai Nosso, ele diz, portanto, orem assim. Se Jesus está incitando a gente a orar, eu fico na dúvida, porque em Mateus, exatamente antes, 6:8, no finalzinho do 6:8, ele está dizendo, o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes de lhe pedirem. Então, por que ele fala para eu pedir? Se ele diz que o Pai sabe tudo. Né? Em outro momento, ele fala,
Deixa eu ver aqui. Em João 16, 24, ele diz: pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Ou seja, então ele está falando, pede, para a sua alegria ser completa. Mas Tiago vai dizer: pedis e não recebeis, porque pedis para esbanjar para os seus próprios prazeres. Ou seja, qual é a diferença entre a minha alegria completa e o meu prazer? Né? Os meus próprios prazeres. Uma boa pergunta, né? Então olha para as bem-aventuranças. Bem-aventurado ou felizes aqueles que choram, aqueles que sofrem perseguição. Isso não é que eu vou pedir para Deus para ser perseguido, para chorar, para passar fome, né? Não é isso. Mas o objetivo não é me safar, né? Não me dar bem nessa vida. O objetivo é fazer aquilo que Deus está dizendo para eu fazer. Né? Não é eu peço para Deus para que me dê força para fazer aquilo que Ele me pediu para fazer. Porque eu realmente não consigo fazer. Porque senão eu vou pedir para resolver o meu problema do carro. Tudo bem, Deus também vai ajudar você a resolver o seu problema de carro. Mas o grande objetivo não é esta vida. Isso que nós estamos vivendo aqui. Essa vida dura 80, 90 anos, alguns menos, alguns mais, mas com mais, entre aspas, felicidades ou não, mas a grande felicidade está em Deus, na eternidade. Não é depois, porque a eternidade não tem antes e depois, né, na eternidade. Mas é na eternidade. Ou seja, eu acho que não tem oração certa, oração errada. Eu acho que tem motivação certa e motivação errada. Ou motivação para chegar perto de Deus. Se essa é a sua motivação, de chegar perto de Deus, você pode até achar caminhos meio tortos para chegar perto de Deus, mas a motivação é o mais importante. Né? Não é tanto a oração em si, mas ou a forma que você vai falar, ou as palavras que você for usar, ou quantas vezes você vai repetir aquilo. O importante é o que te leva a orar, o que te leva a se aproximar de Deus, o que te leva a ter intimidade com Deus. E intimidade com Deus tem muito a ver com intimidade com você mesmo, né? Bom, eu vou terminar por aqui, tinha umas outras coisinhas que não é tão importante, mas as próximas aulas, nós vamos entrar realmente no Pai Nosso mesmo, né? Nós vamos ter mais 3 aulas. A próxima, infelizmente, está no meio de um feriadão de 6 dias, mas eu convido vocês a virem, se puderem, venham aqui, porque eu acho que a grande motivação é essa, é refletir na forma de como eu me relaciono com Deus. Ninguém aqui vai dar fórmulas de como chegar lá. Não vai te dar caminho, mas vai te dar uma orientação. Se você quiser ir para o Rio de Janeiro, você tem que pegar a Via Dutra. Não adianta pegar a Regis Bittencourt, tá? Eu acho que é isso que nós vamos ver aqui, tá bom? Agradeço a presença. E quem quiser orar, pode orar em público, pode orar em pé, pode orar em voz alta, pode pedir, bom, você pode fazer o que você quiser, mas se Deus vai atender, Ele vai escutar o seu coração, porque Ele vê em secreto. Não adianta você alardear, tocar trombeta, porque Ele vê em secreto.